Fora de frequência. E aí, meus lindos, lindas e lindes, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paulo, Pitacos do Paulo, sobre cultura pop, sobre vida, sobre o que vocês me perguntam. Gostei que tô recebendo bastante pergunta pelo Instagram e lá na DM também. Então, assim, importante que vocês sigam nas redes sociais. Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, @PauloRCorreia. Lá você pode ver novidades sobre cultura pop, novidades sobre este podcast, quando for no perfil do podcast também, que lá eu posto umas coisas às vezes só exclusiva pra galera que tá aqui, tá nesse mundinho, tá aqui comigo pra poder trocar, pra poder conversar, e tá sendo divertido, tá sendo gostoso, não tá sendo gostoso? Ai... Enfim, pra você que também me acompanha nas redes, sabe que alguns cortes desse podcast vão parar no feed. E aqui vocês vão receber nos stories da Rádio Lunar em primeira mão a pequena mudança de cenário, porque eu estou viajando, estou no Rio de Janeiro, então eu espero inclusive que o som esteja gostosinho e maravilhoso aqui desse microfone para vocês. Para você que está chegando hoje aqui nesse podcast, eu respondo as perguntas que vocês mandam, mas também dou indicação de filme, de séries. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre aí o último episódio de Last of Us, que eu sempre trago alguns comments. Black Mirror, mas o episódio 3 e o episódio 4, que na semana passada eu falei do 1 e do 2, nessa semana 3 e 4, na próxima 5 e 6, e a gente fecha essa primeira temporada, essa sétima temporada de Black Mirror. E óbvio que eu vou trazer aí um momento especial sobre pecadores, mas vamos por partes, vamos com calma. Vamos começar primeiro com as perguntas de vocês, que vocês resolveram mandar lá na caixinha de anônimo ou também na caixinha do Instagram. Mas aqui também é isso, é no sigilo, que vocês perguntam, só eu vou ficar olhando aqui pra saber quem é. O mundo não vai estar sabendo. Enquanto eu bebo minha água, você aí do outro lado, bebe uma também. Se hidrata, é importante. Primeira pergunta dele sim é que tem aqui teria contato com o ex mesmo ainda tendo sentimentos? Então, gente, eu sou PhD em fazer isso. Essa é a real, eu sou expert em manter amizade com ex-namorados e namoradas. É uma coisa que acontece com muita naturalidade. Mas principalmente, aqui é a real, principalmente se o meu relacionamento com a pessoa não terminou em briga, né? Se não foi ali uma discussão, alguma coisa desse gênero. É porque é isso, nem todo fim de relacionamento é uma tragédia grega de discussão, dedo na cara. Às vezes tem relacionamento que termina porque vocês entenderam que não dava mais pra continuar. Então sim, eu teria contato, como já tive ao longo da minha vida, de ter amizades com pessoas que eu já tive relacionamento. É porque eu tenho uma perspectiva sobre amizade com ex muito específica. Eu sei que tem gente que odeia, mas é isso. Teve experiências ruins na vida com relação a ex e acabou. Mas eu já tive experiências de ex-namorados e namoradas que eram pessoas incríveis, sabe? Que eram pessoas legais, que trocavam comigo. E é uma construção muito específica da forma como eu encaro a afetividade, no sentido de você tá construindo ali a forma como você enxerga aquela pessoa a partir do relacionamento que vocês têm, mas muito do amor e afeto que você tem pela pessoa, muito da intimidade que você troca com a pessoa, não é uma chavinha que vira na tua cabeça que você vai esquecer. Acho que quando termina um relacionamento, existe uma opção ali entre as pessoas de dois caminhos. Ou a gente continua convivendo, ou a gente não continua. E o ato de continuar convivendo, de tendo amizade, não é fácil. Isso aí não tem nem como entrar em discussão de alguém achar que possa ser algo simples, mas com toda certeza é um rolê que exige trabalho, né? Não é só assim, quero ser amigo do meu ex e ponto final. Não, isso aí é uma parada que demanda processos, principalmente se você for a pessoa que terminaram contigo e você ainda sente sentimento pela pessoa. Porra, aí é foda, pior ainda. Mas eu já estive nos dois lados, de ser a pessoa que termina e continua com a amizade, e ser a pessoa que foi terminada e continua a amizade, ou que entrou em consenso e continua a amizade. Já estive nessas três perspectivas ali de fim de relacionamento. E é isso, acho que os meus exes, tem alguns assim que eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente, que não quero saber, foi, passado, acabou. E outros que viraram amigos e colegas, e a interação foi de boas. Exige maturidade, então, assim, é importante ter isso em mente. Caso você que tenha feito essa pergunta aqui esteja nesse momento da sua vida,
entenda se é o que você quer pra você. Sabe? Se você tá disposto a gastar essa energia, não vai ser fácil passar por trilhar esse caminho de... Porque você vai estar remodelando o espaço que aquela pessoa encaixa na sua vida. O que antes ela preenchia um determinado lugar, determinadas expectativas e desejos seus, ela vai se enquadrar em outro. Para fazer sentido, para você continuar e a amizade continuar saudável e feliz e de boas e bem para todo mundo. O importante também é isso, né? Todo mundo tem que estar bem. Vamos para nossa próxima pergunta aqui. Deixa eu só dar um golinho na minha água e a gente continua. Quero saber a verdade. Você já traiu? Já. Aqui é seco, sem roteiro, a gente sabe disso, na sinceridade com vocês. Então sim, gente, já traí, sim. Não vou ser hipócrita aqui de começar a falar assim, ai, não, mas aconteceu X e... Não, traí já. Traí, acho que em todos os âmbitos da vida já aconteceram algum tipo de traição. E aqui vamos botar em cartas abertas, em panos limpos. Já aconteceu traição dentro de trabalho, já aconteceu traição de amizade, já aconteceu traição afetiva. É isso, sabe? Eu acho que todo ser humano... Eu não confio numa pessoa que fala que nunca traiu em nenhum âmbito da vida dela. Eu fico meio cabreiro, sabe? Se a pessoa fala assim... Você nunca traiu um amigo assim em prol de, sei lá... Outro amigo que era mais importante na sua vida? Sabe? Nunca traiu a confiança de alguém assim, do seu trabalho, porque você sabia que se continuasse do lado daquela pessoa, você ia se fuder no trabalho, ia ser demitido e você não podia ser demitido. Você entende? Acho que tem momentos na vida que o ser humano, ele é posto nesse lugar de... Você vai trair a confiança de alguém, você vai trair de alguma forma alguma das relações que você leva na sua vida. E aí? Pode acontecer. Mas o principal ensinamento que eu tive aqui agora, já que provavelmente a pessoa pode ter perguntado pra saber disso, de relações afetivas, acho que o fato de ter traído, essa é a real, me ensinou que hoje em dia... Toda relação que eu quero ter, afetivamente falando com a outra pessoa, é que seja tudo conversado, sabe? Que a gente possa dialogar sobre as coisas, independente de qualquer coisa. Porque muito das traições que aconteceram, acho, na minha vida, vieram muito desse lugar de agora eu tô falando de mim, tá? De eu não expressar pra pessoa o que está acontecendo, sabe? De não chegar e conversar sobre, tô sentindo isso, tá acontecendo isso, e aí, bora conversar sobre o nosso relacionamento, o que tá acontecendo? No que isso atravessa a nossa relação, e não ter aberto essa conversa e partir direto pro não vou conversar, vou fazer e seguir o baile. E isso me causou um tremendo desconforto, sabe? Não foi legal pra relação, não foi legal pra pessoa. Acho que também posso dizer que não foi legal pra mim no pós, no sentido de me sentir arrependido mesmo. Tem um pouco desse lugar, né? Às vezes quando você trai alguém que você ama, mas a pessoa te perdoa, mas enfim, mas de qualquer forma você ali que traiu, você ainda assim sente, né, o arrependimento e tudo mais. Só se você for um grandíssimo filho da puta e você trair uma pessoa que você ama, mas magoar a pessoa e você não se sentir mal por isso. Aí se você não tá se sentindo mal pela pessoa que você fez, você é um grandíssimo filho de uma puta, tá? E você não gosta de verdade da pessoa que você tá, né? E aí vem um outro comentário e uma outra perspectiva minha. Acho que traição em namoro não é motivo de término. Depende muito do tipo... Como é que eu vou dizer? Depende muito das circunstâncias que levaram aquela traição, sabe, né? Tipo, por exemplo, tem muita gente que julga a Isa porque ela voltou pro ex dela. Eu não julgo. Eu não julgo, porque por N motivos ali, né? É o pai da filha dela, uma pessoa que ela construiu uma relação, mas muito mais nesse lugar de entender que certos tipos de traição não são motivos para término. As pessoas erram, acontecem. O mesmo pensamento que eu devo ter de um dia que uma pessoa entenda um erro que eu tenha cometido com ela ou não, independente de ser traição, independente de ser afetivo, pode ser no meio da amizade também, mas entender que uma pessoa pode mudar e ser perdoada, né? Se eu não espero isso Se eu não esperar isso... Se eu quero isso pra mim, eu também tenho que esperar isso dos outros também, né? Meio doido a gente só achar que, não, só eu posso ser perdoado, o outro também pode. Mas é isso, traição é um tema complexo. Me dei alguns pedaços das perspectivas que eu tenho sobre o assunto. E já emendando aqui direto para a próxima pergunta, que tem a ver com a indicação Mega Ultra Blaster especial que eu tenho para vocês no dia de hoje. Que a pergunta é: já assistiu o filme Sinners,
você vai amar. E a minha resposta é um belo de um sim. E eu vou deixar vocês agora com um review especial. Especial no sentido de que eu cheguei no cinema, tava tão eufórico que eu resolvi gravar antes dessa gravação que eu tô fazendo agora, tá? Enfim, fiquem aí com essa introdução gostosinha. Eu tô aqui literalmente após a minha sessão de Pecadores, o novo filme aí do Ryan Coogler com Michael B. Jordan, e eu não consigo ir dormir antes de falar sobre esse filme. Eu acho que eu tenho muita coisa pra falar. Já vou dizendo desde já que um trecho do episódio falando sobre dicas nunca vai ser o suficiente pra falar tanta coisa que esse filme merecia ser dito. Enfim, dado esse aviso, dado esse disclaimer, eu vou evitar falar de spoilers aqui propriamente dito do que acontece, da história. Já fica meu pedido, minha recomendação Master Hagenblasser Black Premium, que vá ao cinema assistir essa produção. Vá na maior tela que você puder ter acesso, no melhor som que você puder ter acesso, vá, que vai ser uma experiência surreal pra você. Enfim, espero que a chuva que esteja caindo nesse momento que eu resolvi gravar não esteja saindo muito, mas se tiver também é ambientação, né? Enfim, Pecadores, trazendo uma rápida sinopse, não sei, pra alguém, vai que alguém ainda não sabe do que se trata o filme, eu vou falar da camada superficial, digamos assim. Se trata de dois irmãos que resolvem fundar ali o seu bar. Se passa durante o período da escravidão americana ali, logo ali naquele momento em que existia a Ku Klux Klan, KKK, que também tinha das fazendas de algodão, né? Muitos filmes, né, se retratam a partir desse período. Então, se passa mais ou menos nesse momento, esses dois irmãos estão lá, mas um mal, oh meu Deus, um mal maior se faz presente, tornando a noite de estreia deles num verdadeiro caos de sangue e música, vou botar assim. Ai, gente, enfim, vai lá ver o trailer. O surrealismo negro. Eu adorei esse termo quando achei na internet. É o surrealismo negro sendo colocado em seu potencial visual, auditivo, sonoro. Olha, é difícil colocar em palavras as coisas que eu tô sentindo com esse filme, de verdade. É uma originalidade pura, apesar de ser um filme sobre vampiros, ainda assim soa original, a forma como ele quer falar, sobre o que ele quer tratar ali. Vem falar sobre sobrevivência de raça, mas também sobre pertencimento, sobre diáspora, sobre música, sobre a apropriação cultural, ou pode ficar para você que tá afim de só assistir um filme de ação e sobrenatural com vampiros, pode ser apenas isso pra você também. Ele faz desse filme assim uma grande reflexão sobre o que a gente trata como pop, né? O que a gente trata como popular. Vem pra refletir sobre isso para além da cultura preta, né? Ali é pano de fundo, porque é pano de fundo, pano de frente, pano de costas, pano de tudo, pano de cabeça. O fato de que todos os personagens, a maioria dos personagens, eles são negros, e é dentro dessa proposta que ele vem conversar com a gente, porque é um roteiro intrinsecamente conectado com o que está além das conversas, né? Com o que está ali para ser além da fala. Para quem tá disposto a só assistir um filme sobrenatural de vampiros, beleza, funciona, é muito bom. O Ryan Coogler sabe trabalhar com ação. Se você estiver disposto a levar a sua bagagem cultural para vivenciar esse filme, você vai ter uma experiência que vai de maneira metafórica mostrar que a vastidão, sei lá, daqueles campos de algodão, eles são praticamente a personificação física de até onde a sua interpretação daquele filme vai poder chegar. A trilha sonora, ela vai em função da cena, às vezes é a cena que vai em função da trilha sonora. Em alguns casos, a cena só vai fazer sentido se a música estiver junto. Nesse nível de rolê, sabe? A história vai se aproveitar de coisas reais, de cidades que existiram de verdade. A cidade de Delta é uma cidade que existiu, onde surgiu o Delta Blues Music, né? Uma das vertentes do blues. Assim como, sei lá, o nome do protagonista, que é um cantor de soul, de R&B, que inclusive faleceu, se eu não me engano, no início desse ano.
e foi uma das grandes referências do Michael Jackson, né? O Sam Moore. E a versão velha, né, do próprio Sam é o Buddy Guy. É um dos grandes nomes do blues dos anos 60. E o próprio personagem, como o Ryan Coogler já disse em algumas entrevistas, ele é inspirado em uma das histórias mais famosas das origens do blues, do Robert Johnson, que vendeu a sua alma para o diabo em troca do sucesso. Mas aí, no caso, enfim, aqui tem várias reflexões e estudos sobre como esse conto veio ao mundo, porque em algumas histórias fala que não foi uma venda de alma para o diabo, sim um encontro dele com Papa Legba. E para algumas pessoas que já devem conhecer essa referência, sabe que estou falando aqui de uma das, 1000 aspas, por favor, uma das representações de Exu. Então, né, você associar a música do blues à música do diabo, tem aí uma vertente católica nisso. No filme mostra um pouco disso com o pai dele ali, sempre querendo afastar ele desses pecadores. E o que são, de fato, os pecadores, né? É só quando você aponta um dedo para outra pessoa? E falando ainda do personagem principal, mas agora do ator, porque simplesmente é a estreia, vou repetir aqui, é a estreia dele nos cinemas, é a estreia dele fazendo uma grande produção audiovisual. Ele só atuou em peças de teatro, em algumas coisas pequenas, mas ele é um verdadeiro prodígio, até porque aos 16 anos, se eu não me engano, ele completou 20 agora esse ano. Aos 16, ele já tinha sido convidado, antes mesmo de terminar o ensino médio, a participar da turnê da Her. A Her aí, que já foi o quê? Grammy Winner, Oscar Winner, e que tem diversos álbuns maravilhosos que eu sou extremamente apaixonado. Enfim, ele já saiu em turnê com ela como um backing vocal por causa dessa voz que a gente escuta no filme, que é única, é sensacional. Inclusive, o Ryan Coogler fala em uma entrevista de que quando ele recebeu o vídeo, né, do Miles Keaton, ele achou que foi tão visceral a forma como ele tava no vídeo, ele tava numa luz meio baixa, parecia que ele tava ali num lugar escuro da casa, entre as lições de casa, e foi ali rapidinho escondido gravar o vídeo. Ele fala isso numa entrevista. E ele simplesmente protagoniza uma das melhores cenas de filme e música que eu assisti nos últimos, sei lá, 5 anos da minha vida. No mínimo, é surreal essa cena. Eu não vou entrar em muitos detalhes dela aqui, de o que acontece, do porquê acontece, de pra onde vai, para que você que tá escutando aí do outro lado tenha a mesma experiência que eu tive de ser literalmente arrebatado na sala de cinema, de tantas representações e camadas do qual, através da música, ele faz essa reflexão de que o que conhecemos como popular, o que conhecemos do passado e futuro, das criações musicais que a gente consome, eles têm raízes, né? Eles têm influências e é surreal. É surreal. Essa cena eu ficava arrepiado, eu chorava, eu queria levantar do cinema e gritar e dançar, sabe? Ele conseguiu colocar de maneira visual, prática, todo esse surrealismo preto, como eu comecei a falar aqui com vocês sobre esse filme, de pensar, e se a gente pudesse visualizar essa conexão ancestral que acontece quando a música é tocada? Ai, eu tô arrepiado aqui só de falar isso pra vocês, juro, é bizarro, é surreal. E eu gosto de produção assim, que se você sai do cinema e sua mente tá explodindo de coisas, e eu não falo só de cinema, posso falar sobre música, e aqui tá uma parada que eu tenho certeza que você não deve ter reparado, mas Cowboy Carter, da Beyoncé, e Pecadores tem tudo a ver e pode ter passado batido pra você. Se você é um ouvinte assíduo aqui da Rádio Lunar, conhece o episódio especial que eu fiz para contar a história do Cowboy Carter, e que eu conto sobre a história dos Chitlin Circuits, que são os circuitos Chitlin que aconteciam nos Estados Unidos, que a Beyoncé usou inclusive para divulgar a sua tracklist de Cowboy Carter, como nome da própria turnê, que inclusive tá começando na noite de hoje, enquanto eu gravo pra vocês, ela tá ao vivo aqui nas redes sociais fazendo o show dela. Já que não veio pro Brasil, querida, vai ser por live que eu vou assistir sim, tá? Fica aqui só esse aviso. Você vê num encontro muito simples de como duas mentes criativas, ambos olharam pro mesmo lugar. Esses juke joints, esses bares, esses botecos americanos que eram criados para pessoas pretas poderem ir, onde grandes nomes da música surgiram para gerações seguintes, como ambos resolveram olhar pro mesmo ambiente e criar peças audiovisuais aqui.
surreais, que ajudam a gente a entender recortes da história ao mesmo tempo que a gente conversa com o passado, presente e futuros. É nesse nível de complexidade artística e de excelência preta que a gente consegue colocar as duas produções. Vai aqui mais uma referência pra você que viu o filme. O vilão, ele é irlandês. É Riverdance. Riverdance é uma dança que foi muito popularizada no sul americano. Irlandeses, brancos também chegaram aqui na América do Norte e trouxeram com eles sua cultura. Uma delas era essa forma de dança sem as mãos, que a Beyoncé canta o tempo todo. Saí de um filme do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, conhecendo o Miles Keaton, pesquisando mais sobre blues, chegando até mesmo em referências de Beyoncé com Cowboy Carters e os Duke Joints. É muito bom quando a gente vê cultura preta sendo feita dessa forma, sendo entregue nesse nível. E numa licença poética, eu me sinto aqui um griot da modernidade, com o meu microfone, podendo contar histórias e levar cultura para outras pessoas que estão aí do outro lado também. Como a gente viu no filme, griots são essas pessoas que sentam em beiras de fogueira, contam histórias para que a gente possa expandir nossos conhecimentos. Ou vocês acham que é coincidência o fato de que os episódios especiais aqui da Rádio Lunar sempre tem um barulho de fogueira no fundo? Ah, meu amor, dá licença! Muito bom, já bebi minha água aqui pra emendar, a edição aí aconteceu e estamos de volta para o dia oficial da gravação do Pitaulo número 10. Ai, olha, vai no cinema. Fiquei um pouquinho triste com o fato de que essa semana já vai estrear o filme da Marvel, o Thunderbolts, e eu sei que esse filme vai tirar o Pecadores de algumas salas de cinema, então ainda quero falar sobre o filme, divulgar mais ele para que ele continue em algumas sessões, para que mais pessoas pelo Brasil possam assistir e que principalmente eu também tenha a oportunidade de assistir o filme de novo, na maior tela possível, no melhor som possível, porque que filme incrível. Mas enfim, indo para os comentários de série que a gente tem aqui o nosso combinado semanal. Então bora lá para mais um episódio de Black Mirror, episódio 3 dessa 7ª temporada, Hotel Riviera, acho que é assim que se pronuncia, que tem um elenco maravilhoso, né, gente? A Issa Rae, pra começar, né, os assuntos assim, impecável, linda, maravilhosa. A Awkwafina perfeita também, amo a forma, o timing de comédia que ela tem pra tudo e quero ver ela fazendo mais drama, sabia? De série, de filme. Ainda assisti pouca coisa dela sendo mais dramática, apesar de saber que ela é excelente na comédia. E a Emma Corrin, que eu não lembro de alguma outra produção que eu tenha assistido com ela, vou até pesquisar aqui enquanto falo com vocês, mas que tá entregando uma atuação muito boa, muito delicinha. Ah, ela fez Nosferatu, fez Deadpool Wolverine, é isso? Olha, a gatinha já esteve presente aí, eu que não lembro mesmo, tá, gente? Eu que, enfim, a memória me sabotou agora. Mas é um episódio lindo. É aquele famoso episódio de Black Mirror que vai falar sobre amor pra acabar com os nossos corações, né? É muito interessante porque é um episódio que vai debater um pouco com a gente sobre o fato de que a arte não é sobre a tecnologia em si. Quando a criatividade cresce e ganha espaço, é que quando o audiovisual de fato acontece. A gente está vivendo num momento em que a gente está se deparando muito com essas relações, né, de arte e inteligência artificial, por exemplo, né, a tecnologia, mas a gente vê que no final das contas o importante do ser humano o fator humano, é o que dá o ar da graça, é o que faz a história acontecer. É um episódio de série do tamanho de um filme para falar dessa metalinguagem. Ele é um filme para falar sobre fazer filme. E é muito interessante na história que era para ser um remake, ele vai se tornando original a partir do momento em que a Brandy, né, que é a personagem do filme, e a Dorothy, elas se podem se conectar de verdade, de maneira humana, e não necessariamente estar atuando em uma história pré-pronta. Teve um comentário do PH Santos que, cara, pra mim ele é um excelente crítico de cinema, eu adoro as análises que ele faz de tudo, e ele resumiu o que eu senti em uma frase, que ele disse mais ou menos que quando a Dorothy atravessa os limites do cenário e volta, tudo muda na história. A história ganha vida. Quando nós, espectadores, vamos para além dos limites do que o roteiro impõe na gente, bota a gente pra pensar. E é isso que marca. E quando a personagem da Issa Rae, a Brandy, ela tem esse relacionamento em que ela começa a vivenciar aquilo, pensar sobre isso, ela não consegue esquecer mais o que ela passou ali, porque teve o fator humano naquela história que ela criou ali com a Dorothy. Então não tem como você esquecer uma história que te marca, que te faz pensar.
que te coloca nesse lugar que você vai além do que apenas o que o audiovisual tá ali trazendo para vocês. Eu falei muito isso agora, falando sobre Pecadores, de como você pode estar no lugar de consumir aquele primeiro nível, digamos assim, de consumo daquele audiovisual, daquela arte, mas se você deixar se expandir e para além dos limites do roteiro e da tela e levar a sua bagagem cultural, aquilo ali vai para outro lugar, né? Tem um pouco dessa conversa nesse episódio também, e é interessante a gente ver como, apesar da arte, apesar da tecnologia, apesar do IA e tudo mais, a gente ainda vive um momento em que a gente precisa do humano, né? O olho no olho. Saindo de um tipo de episódio clássico de Black Mirror, que é pra acabar com os nossos corações, voltamos para outro, que bota a gente naquele famoso dilema sobre moralidade humana, qual é o valor de uma vida, qual é o valor de se pertencer e de gerar uma vida, mas também sobre o quanto gostamos de ser bando. Meus amores, nós gostamos de ser um bando. É uma fome sem fim por tecnologia, por gastos e por ganhos, na pretensão sempre de crescer, enquanto esse consumo vai destruindo o que há de humano na gente. E também, ao mesmo tempo, conversa com esse lugar de como... É um episódio que fala muito sobre poder, então mostra também como o poder político, ali no caso a polícia, sempre quer estar no controle, né? A figura do homem, né? O menino que faz o episódio ali, do policial, ele tá sempre nesse lugar de que ele quer ter o controle da narrativa, ele quer saber o que tá acontecendo no interrogatório, ele tá indo pra cima porque ele quer ter o controle em suas mãos. É com toda certeza um dos episódios de série, porque tem filme do Black Mirror, Bandersnatch, onde o criador do joguinho, o Lourinho, né, o Colin, ele aparece de novo. E nesse filme a gente tinha o controle, né, de literalmente fazer as escolhas dos caminhos em que a história ia. E aqui ele se torna um episódio mais interativo porque aquele QR Code que aparece na mão do personagem, ele te coloca dentro de um jogo. Ao mesmo tempo que eles dão um poder ali em nossas mãos, a gente literalmente jogar com a inteligência artificial que a gente acabou de ver ali naquele episódio. Inclusive, algumas pessoas acharam extremamente perturbador no filme, né, Bandersnatch, e bem mais talvez que nesse, porque foi literalmente colocado em nossas mãos o controle sobre a vida de uma pessoa que a gente está acompanhando, sabe? E a gente tem a tendência de comprar essa brincadeira. O episódio, ele leva isso para mais longe, né, ali num absurdo de que o jogo dominou a mente de todo mundo. Não sei até que ponto isso pode acontecer ou não, eu espero que não aconteça. Mas eles dão controle em nossas mãos pra gente poder decidir as coisas. E algumas pessoas dão uma bugada nesse lugar da moralidade de estar controlando uma vida de outra pessoa, assim, desse nível. E a gente gosta dessa brincadeira. A gente comprou essa brincadeira, porque o aplicativo do jogo, do episódio, tá lá pra baixar e a galera tá baixando, e a galera tá indo lá jogar. Então a gente gosta de ter esse controle na mão. Então eles dão o jogo simulador, e a minha pergunta que fica pra quem jogou, porque eu não baixei ainda também, qual é a sensação de você estar de fato de controle desse aparelho que você tem na mão, ou desse software, ou daquele algoritmo? Não tô aqui querendo demonizar o jogo, falando que o jogo vai sugar todos os seus dados e tudo mais, mas no sentido do aparelho, o telefone, por exemplo, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Instagram, você tem de fato o controle sobre o que tá acontecendo no seu algoritmo, ou você tá seguindo o efeito manada que as redes sociais sempre têm? O efeito de bando igual no episódio. A gente tem essa sensação de achar que tem controle sobre as redes sociais, principalmente nós, criadores de conteúdo, e te contar um segredo. Não, a gente joga conforme a internet, o controlador, né, o algoritmo, as pessoas que decidem como vai funcionar aquela entrega, o sombrio algoritmo, como ele tá dizendo que o conteúdo tem que ser feito para ele ser entregue, senão você não entrega. Já parou pra pensar nisso? Enfim, são episódios ou filmes como esse, né, que se aproximam da nossa realidade, que tem essa proximidade praticamente física, né, com a gente, que mais me assustam, eu acho, pra ser bem sincero, quando a gente tem um controle na mão, quando a gente tem esse QR Code. Por ímpeto, né, você pode ter sido a pessoa aí que baixou o jogo, leu o QR Code quando ele apareceu na tela, mas nem fez questão de ler as letrinhas minúsculas e só clicar em concordo. A gente faz isso o tempo todo em rede social. Já parou pra pensar? Ai.
Black Mirror. Ah, isso é muito Black Mirror. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 10. Lembre-se de compartilhar e seguir nas redes sociais, porque é importantíssimo para mim. Tá bom? Fica aqui um beijo na bunda de vocês e até episódio da semana que vem. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.